Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é terça-feira, 12 de novembro do ano de 2024. Manhã chuvosa na nossa cidade. A partir de agora, confira os principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Mega da Virada, apostas começaram nesta segunda-feira para um prêmio recorde estimado em 600 milhões de reais. Com Vini Júnior e campeões da Copa do Brasil, seleção se apresenta em Belém para a última data FIFA do ano. Governo zera imposto de importação para remédios usados no tratamento de câncer. BNDES registra lucro de 19 bilhões de reais até o mês de setembro. Governo federal reforça a pressão por PEC da segurança pública após execução em aeroporto em São Paulo. Nova frente fria deve causar chuvas intensas nesta semana em Goiás, é o que diz a meteorologia. Mercado global de bioinsumos pode atingir 45 bilhões de dólares até 2032. E o Santos está de volta. O Peixe vence o Coxa e garante vaga na Série A do Brasileirão do ano que vem. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, as apostas exclusivas para a Mega da Virada começaram nesta segunda-feira, foi o que informou a Caixa Econômica Federal. O concurso especial da Mega Sena deste ano promete trazer o prêmio recorde de 600 milhões de reais, superando o valor do ano passado, que foi de 588,8 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro e a aposta simples com 6 números custa R$5. Assim como os demais concursos especiais das loterias da Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Isso significa que, caso não haja nenhum apostador na faixa principal ganhador, com um acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os que acertarem 5 números na segunda faixa de premiação e assim por diante. Segundo a Caixa, considerando todas as faixas de premiação da Mega da Virada, o prêmio total aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$1 bilhão. Ainda de acordo com o banco, caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique este valor na poupança, essa pessoa receberá aproximadamente R$3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo instituiu nesta segunda-feira uma força-tarefa para investigar a execução do delator do PCC, Antônio Vinícius Lopes, morto a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. As informações foram repassadas pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante coletiva na sede da Secretaria na tarde desta segunda-feira. Segundo Derrite, o objetivo do grupo é cooperar diretamente com o Ministério Público e atuar para dar uma resposta rápida sobre o crime. A força-tarefa também fica incumbida de informar periodicamente o secretário da Segurança Pública sobre a evolução dos trabalhos, com relatórios apresentados semanalmente e sempre que o avanço das investigações demandar atualização imediata. O objetivo é, de fato, identificar, qualificar e prender esses criminosos que cometeram esse assassinato contra esse indivíduo, que foi investigado em outros inquéritos e era réu em outro duplo homicídio, foi o que informou o secretário à imprensa. 6h40. Enem, governo divulga balanço e diz que o gabarito será antecipado.
Vamos saber dos detalhes com a Valquíria Rios. O gabarito oficial do Enem 2024 sairá antes do dia 20 de novembro. O anúncio da nova data ficou por conta do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Um dos destaques deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio foi o aumento do número de inscritos em relação à última edição, um total de 4,3 milhões. O certame também registrou o menor número de abstenção em 2 anos, 30,3%. 2,98 milhões de alunos compareceram ao segundo dia de provas. O ministro da Educação, Camilo Santana, quer levantamento direcionado aos beneficiários do programa Pé de Meia, a quem acredita os dados positivos do Enem. Meu grande objetivo é saber a taxa de abstenção dos alunos matriculados nesse ano no ensino médio da escola, tanto público como particular, no Brasil. Porque veja que a gente fez um trabalho, eu não tenho dúvida que o Pé de Meia ajudou nisso, a garantir a inscrição do aluno. Nós saímos de 58% para 94%, então foi um salto importante. Santana também anunciou que pretende permitir a partir do ano que vem que as provas do Enem voltem a certificar a conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Essa ideia, claro que o INEP vai se debruçar sobre ela e apresentar a melhor proposta. Repito que o objetivo disso é que garante o acesso maior aos jovens, maior número de locais de aplicação de prova, o Enem tem muito mais esse número de locais, e também para que o jovem já possa ter, a partir daí, o acesso também à universidade. De acordo com o INEP, a proposta deve ser apresentada até maio de 2025. A previsão é que a mudança já passe a valer na próxima edição do Enem. Também é avaliada a gratuidade para todos os inscritos. Os candidatos que perderam as provas aplicadas nos 2 últimos domingos têm até sexta-feira para solicitar a reaplicação, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro. Os recursos devem ser apresentados na página do participante. Não há registros de ocorrências graves no Enem. O resultado final com as notas individuais de cada participante, incluindo a pontuação da redação, será divulgado em 13 de janeiro de 2025. O Enem é hoje a principal porta de entrada no ensino superior, não somente do Brasil, mas também de instituições portuguesas. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rios. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 e neste sábado a Polícia Rodoviária Federal atendeu a uma ocorrência de urgência médica na BR-060 em Rio Verde. A equipe abordou uma motocicleta que transportava 3 pessoas, incluindo uma criança de 5 anos que apresentava sintomas de febre, dor de garganta e vômito. O motorista estava com superlotação, uma prática que representa risco à segurança de todos os ocupantes. Durante a abordagem, os agentes constataram que tratava-se de uma família, pai, mãe e filha. O condutor informou que estavam vindo de sua casa na zona rural do município em direção ao Hospital Materno-Infantil da cidade para buscar atendimento médico para a filha. Diante da situação, a equipe da PRF decidiu transportar a mãe e a criança na viatura para garantir que chegassem com mais segurança e agilidade ao hospital. O pai, que estava devidamente habilitado e com a documentação da motocicleta em dia, seguiu atrás da viatura. Durante o trajeto, a equipe enfrentou uma forte chuva, mas conseguiu chegar ao hospital, onde a criança recebeu o atendimento médico. E uma operação realizada pelo Batalhão da Polícia Ambiental prendeu 10 pessoas suspeitas de maus tratos contra animais em uma chácara no residencial Buena Vista, região oeste de Goiânia. O grupo organizava rinhas de galos, expondo os animais a torneios que duravam o dia inteiro. Durante a operação, os policiais encontraram 43 galos prontos para entrar na rinha, além de outros 154 galos em uma chácara ao lado que também podem ter sido usados para brigar. Os galos foram apreendidos e levados para um local seguro. Alguns animais estavam mortos, enquanto outros apresentavam ferimentos graves por todo o corpo. De acordo com a polícia, mais de 40 apostadores também foram autuados no local. O flagrante foi feito após denúncia recebida pelo batalhão, que foi até o local e constatou a situação. Os visitantes pagavam R$100 pela entrada, que incluía almoço e acesso ao evento, que durava o dia todo, das 8 da manhã à meia-noite. Cada galo era exposto a pelo menos 1 hora de luta. O responsável pela chácara vai responder pelos crimes de maus tratos, que pode resultar em uma pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. E a primeira-dama Gracinha Caiado leva estudantes do programa Aprendiz do Futuro em visita à sede do Comitê Olímpico Internacional.
Vamos saber como foi essa visita com a repórter Sara Queiroz. Lênia Bey, diretora adjunto da Solidariedade Olímpica, Comitês Olímpicos Nacionais e Olimpismo 365, ressaltou o papel do Brasil no esporte internacional. Eu acho que o legado do Rio, dos Jogos Olímpicos, foi muito forte. E a gente não só tem pessoal aqui dentro do Comitê Olímpico Internacional, mas muitas pessoas que estão lá usando, trabalhando com as federações internacionais e outras agentes do esporte. Então, o legado para mim dos Jogos do Rio 6 foi uma coisa bem forte. A coordenadora do Goiás Social e primeira-dama, Gracinha Caiado, falou sobre a importância da visita ao Comitê Olímpico, juntamente com os estudantes do programa Aprendiz do Futuro. Prazer enorme fazer com que esses jovens que venceram, foram campeões da Olimpíada de Matemática para participar desse programa, poder mostrar aqui esse espírito olímpico 365, que trata exatamente a mostrar eles como o esporte é importante, a parceria, a equipe é importante, poder trazer eles para visitar isso é muito bom. Essa não é a primeira experiência internacional dos estudantes do programa Aprendiz do Futuro. Em 2022, uma comitiva do governo de Goiás esteve em Barcelona, na região da Catalunha, na Espanha, em Lisboa, em Portugal e em Bruxelas, na Bélgica. Dessa vez, a comitiva brasileira esteve em Paris e também na Suíça. Gracinha agradeceu Lênia Bey pela recepção e parceria em receber os estudantes. É um momento extremamente importante para todos nós, o que vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar hoje. Todos nós que estamos acompanhando vocês tivemos essa oportunidade agora. Então, esse Comitê Olímpico, esse espírito olímpico 365, que é exatamente que mostra esse espírito olímpico em todos os dias do ano, e nós podemos estar aqui, é um privilégio, e eu queria agradecer a toda essa equipe que nos recebeu. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48 e está dada a largada para a última data FIFA 2025. A seleção brasileira já está completa em Belém, onde realizará treinamentos para a partida de quinta-feira diante da Venezuela em Maturim. Rafinha e Abner são os últimos a se apresentar. Boa parte dos 23 convocados chegou à capital do Pará ainda no domingo, nas primeiras horas da segunda-feira pela manhã. Chegaram os finalistas da Copa do Brasil, Léo Ortiz, Gerson e Guilherme Arana, além de Vini Júnior. O atacante está de volta à seleção após ser desfalque nas partidas contra o Chile e o Peru por conta de lesão no mês de outubro. O camisa 7 marcou um hat-trick pelo Real Madrid no último sábado, diante do Osasuna, e aproveitou o domingo de folga no Rio de Janeiro, onde comemorou o título do Flamengo pela Copa do Brasil. Já Rafinha e Abner pousaram em Belém já no meio da tarde e foram direto para o Mangueirão, onde Dorival Júnior comandou a partir das 17 horas o primeiro treino. A seleção também vai treinar no estádio na tarde desta terça-feira e na quarta de manhã, quando segue em voo fretado para a Venezuela. Brasil e Venezuela se enfrentam pela 11ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira às 18 horas, horário de Brasília, no Estádio Monumental de Maturim. Em seguida, a seleção viaja para Salvador, onde encerra o calendário deste ano contra o Uruguai na terça-feira no Estádio Fonte Nova. E a Procuradoria do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vai denunciar o Atlético Mineiro pelos atos de violência ocorridos na Arena MRV durante a final da Copa do Brasil vencida pelo Flamengo. E também vai pedir a interdição do estádio até que ocorra o julgamento do caso. O Galo será denunciado nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O artigo 211 prevê pena de até R$100 mil e interdição do estádio para o clube que deixar de manter o local, caso tenha indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária, é assegurar a plena garantia e segurança para sua realização. E o artigo 213 prevê perda do mando de campo por até 10 partidas e multa de até R$100 mil para o clube que deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto, invasão de campo e lançamento de objetos ao campo. O árbitro Rafael Claus relatou todos esses distúrbios na súmula do jogo.
Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura americano, divulgado na última sexta-feira, trouxe cortes à produção norte-americana do cereal de 386 para 384 milhões de toneladas em área de 36,7 milhões de hectares. Outro fato internacional que chamou a atenção do mercado na semana passada foi a vitória de Donald Trump nas eleições americanas, o que aumentou as expectativas de uma nova guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Tal fato, de acordo com os analistas, incluindo os da plataforma Grão Direto, pode favorecer o preço do milho no Brasil, com os asiáticos direcionando mais as suas compras para o mercado brasileiro. Em termos de preços, o cereal finalizou a semana cotado a $4,31 por bushel em Chicago, registrando uma alta de 3,86% para o contrato com vencimento em dezembro deste ano. Já aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, o preço do milho também apresentou valorização com um aumento de 1,11%, fechando a saca a R$ 73,86 no contrato de novembro de 2024. No mercado físico, os preços variaram com uma combinação de altas e baixas ao longo do país, predominando as altas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Vai ser esta semana a decisão sobre cortes. Meu Deus, já era na semana passada. É uma manhã que nunca chega. Todos os dias dizem, amanhã vamos cortar, amanhã vamos cortar. O pior, enquanto não cortam as despesas públicas, os cortes de boi estão subindo, né? Os cortes bovinos. A picanha ficou inalcançável, né? Porque tudo está subindo. 7%, 9%, 10%. O IPVA, que mede a inflação, já saltou. Não tem como usar um argumento de dizer que a taxa Selic não podia ser aumentada com 5 pontos, com 0,5 pontos percentuais, está 11,25 agora. Né? Por quê? Porque é dever do Banco Central proteger a moeda. Porque a inflação é o imposto mais injusto que existe, porque só cobra do pobre. Quem tem dinheiro aplicado está protegido da inflação. E quem aplica na poupança, não, porque a inflação está maior que a poupança. Meu Deus do céu. Aí eu vejo, o dólar está lá em cima. Eu vejo manchete de um jornal dizendo assim, erro do editor, né? O editor dizendo assim, a eleição de Trump fortalece o dólar, mas beneficia o agro. Não tinha que ter esse mas, né? Tinha que ser e. Fortalece o dólar e beneficia o agro. Mas é que ele não quer que o agro seja beneficiado e ele foi prejudicado por esse mas, que é um ato falho do senhor editor de internacional de um jornal. Bom, mas então estamos aí esperando. Tem ministro que diz que se demite se fizer corte, né? O Lupe do Trabalho, o Luiz Marinho da Previdência. Não sei se vão cair fora mesmo por causa disso. Eles amam. O Lupe tem uma história bonita, né? Ele era dono de uma banca de jornal e que arranjava todos os jornais de Porto Alegre pro Brizola, que morava no hotel ali na Prudente de Moraes, Everest, né? E aí acabou, Brizola estava formando o PDT, convidou o Lupe. E o Lupe entrou no PDT, acabou presidente do partido, acabou ministro, né, político. Né? Bom, mas enfim, vamos em frente. E Lula está liberado, vai para o Rio, para o G20, que é dia 18 e 19, segunda-feira que vem e terça-feira que vem. 2 dias de caos no Rio de Janeiro. Centro do Rio de Janeiro, porque vai ser ali no centro, vai ser no Museu de Arte Moderna, do lado do aeroporto, Santos Dumont. O aeroporto vai ficar fechado, aí vão transferir tudo para o Galeão. O Galeão, de repente, vai receber um outro aeroporto. O Galeão estava com vazio, né? Com poucos voos, estava com capacidade ociosa. Mas e o perigo da periferia, né? Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela, né? Essas coisas, vai ser um caos lá no Rio de Janeiro. Bom, uma outra questão que eu queria observar aqui, a primeira-dama, que é mulher do presidente, ela tem
o que ela diz, o que ela faz, tem repercussão. Eu vi um vídeo em que ela está inaugurando uma área do palácio que teve que ser recuperada por causa da invasão do 8 de janeiro, em que teve alguns bárbaros que estragaram, quebraram o patrimônio deles próprios, né? Porque aquele relógio, por exemplo, eu sou dono do relógio também, vocês também são donos do relógio. Se o relógio é do Estado brasileiro, nós somos os donos do Estado brasileiro. Mas, enfim, aí, inauguração fotografia dos ex-presidentes. Eu não sei a quem ela se referia, mas ela fez uma brincadeira dizendo que tinha gente que não deveria estar ali. Eu não sei se eram aqueles que foram eleitos exatamente como foi eleito Tancredo Neves, né? Ou se referia a outra eleição, a eleição próxima. O fato é que é dispensável, né? E ainda publicaram isso. É incrível a disfarçatez, assim como do próprio presidente, né? Imagina o presidente chamar Trump de fascista e nazista. Isso é gravíssimo. É uma acusação gravíssima, é uma ofensa gravíssima. E ele é chefe de Estado, ele não se dá conta que ele está dizendo isso como chefe de Estado, ele não está dizendo isso como a presidente do PT talvez pudesse dizer, era presidente de um partido político, mas ele não. Ele é presidente do Estado brasileiro. É diferente. A gente fica pensando quais serão as consequências disso, porque eu soube que Eduardo Bolsonaro teria mostrado essa gravação para o Trump, lá na Flórida. Vamos ver. O futuro a Deus pertence, né? Tá cheio de gente. Eu não faço parte desse grupo que tem bola de cristal, jornalistas que têm bola de cristal e fazem projeção do futuro. Eu não arrisco, porque aqui nesse país, como disse Pedro Malan, até o passado é imprevisível. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6:58 agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, o governo federal reforça a pressão por PEC da segurança pública após execução em aeroporto de São Paulo. Obra frente fria deve causar chuvas intensas nesta semana em Goiás. Mercado global de bioinsumos pode atingir 45 bilhões de dólares até 2032, é o que diz o estudo. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. Não saia daí. Jornal Verde Vale. O Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:09, já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 12 de novembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, um movimento crescente nas redes sociais tem impulsionado a discussão no Congresso Nacional sobre propostas que alteram as regras da jornada de trabalho. Ainda não protocolado na Câmara dos Deputados, o texto proposto pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, tem sido responsável por manter o tema nos assuntos mais comentados das plataformas. A parlamentar tem recolhido assinaturas para apresentar à Câmara uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais em 4 dias por semana. O objetivo central do texto é acabar com a possibilidade de escalas de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, chamadas 6x1. Em nota, o Ministério do Trabalho afirmou que tem acompanhado de perto o debate e que a redução da jornada é plenamente possível e saudável, mas a questão deveria ser tratada em convenção e acordos coletivos entre empresas e empregados. E o governo federal vai reforçar a pressão junto a parlamentares pela PEC, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, após a execução de um empresário no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O objetivo é, em encontros com deputados e senadores, ressaltar que a proposta torna compulsório o compartilhamento de informações entre as polícias, o que é considerado fundamental para combater o crime organizado.
O empresário morto em Guarulhos, Antônio Vinícius Lopes, era investigado por envolvimento com o primeiro comando da capital, o PCC, e havia fechado um acordo de delação para entregar informações sobre a organização e esquemas envolvendo policiais. A PEC da Segurança Pública foi apresentada no dia 31 de outubro, numa reunião entre o presidente da República e outros integrantes do governo federal com governadores. Na ocasião, alguns se mostraram reticentes, caso de Ronaldo Caiado, aqui de Goiás, que disse que a proposta era uma invasão das funções dos estados e que Goiás não tinha problemas de segurança na mesma proporção que outros estados. Lula, em resposta, ironizou e disse que Goiás é o único estado que não tem problemas de segurança no Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, argumentou que seria necessário ir além do que está previsto na PEC e propôs que os estados se reunissem para apresentar propostas. 7:12, celular na escola pode afetar concentração e desenvolvimento. Vamos saber dos detalhes com o Norberto Notari. O debate em relação à proibição do uso de celulares nas escolas tem ganhado força a cada dia. Em São Paulo, os deputados estudam um projeto de lei que prevê o veto ao uso dos equipamentos. Além disso, há tratativas também em âmbito nacional. O fato é que o assunto ganha força neste momento em vários locais do mundo. Na Europa, países como França, Espanha, Suíça e Grécia já proíbem que a criança ou adolescente usem os celulares nas escolas. O principal argumento está no impacto sobre o desenvolvimento e concentração do jovem. De acordo com a psicóloga Camila Tulinski, a dependência se agravou após a pandemia da Covid-19. É importante ressaltar também que as crianças e os adolescentes de hoje, eles estão há praticamente 4 anos dependentes dessas telas, em decorrência da quarentena na pandemia, em que o celular muitas vezes era a única comunicação com o mundo exterior. A presença do celular não só atrapalha a concentração, mas gera ansiedade, que alimenta o sentimento de incapacidade. O aluno pode começar a fazer uma tarefa e aí logo algo o distrai. Ele para checar o aparelho, não consegue concluir com o raciocínio anterior. Ou essa angústia cria uma barreira de pensamento que só vai conseguir ser destravada quando ele acessar a tela. A psicóloga ressalta que o excesso do uso de celulares, das telas em geral, gerou muita frustração nos jovens. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica que uma criança de 2 a 5 anos deva ficar até 1 hora no máximo por dia com o celular. Uma criança de 12 anos poderia ficar 2 horas, mas em média o brasileiro fica por volta de 9 horas por dia. Quando os filhos ficam proibidos de usar o aparelho, se sentem angustiados ou tristes, o que não necessariamente gere uma depressão, mas o ficar sem fazer nada possibilita a criança usar a imaginação. É um caminho para resgatar aquela criatividade que a gente perdeu nos últimos 20 anos com a popularização da internet no Brasil. Então, ficar sem os estímulos das redes sociais faz com que a gente seja obrigado a dar conta desses sentimentos de uma forma mais orgânica, né? Segundo um levantamento do jornal Folha de São Paulo, pelo menos 7 estados já têm leis específicas para o tema. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:14 e uma nova frente fria deve atingir o estado de Goiás a partir desta quarta-feira, acompanhado de chuvas volumosas e leve queda nas temperaturas, isso de acordo com o boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado CIMEGO. Ao longo dos próximos dias, a possibilidade de tempestades devido à formação de áreas de instabilidade. De acordo com André Amorim, gerente do CIMEGO, a frente fria que vem do sul do país atingirá o estado a partir da quarta-feira. No entanto, no dia seguinte será possível senti-la com maior intensidade. Durante esse período, as temperaturas mínimas no estado devem cair para 19 graus. Segundo informações ainda do CIMEGO, as chuvas poderão ser acompanhadas de rajadas de vento de 40 a 60 quilômetros. O aumento da temperatura e a diminuição do volume das chuvas está previsto a partir do domingo, dia 17. E um homem foi preso suspeito de participar de um esquema criminoso que furtou mais de 2,6 milhões de reais de uma instituição de pagamento. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu em Goiânia durante uma operação que investiga furto qualificado, associação criminosa e outros crimes relacionados. A Polícia Civil informou que foram realizadas 28 transferências eletrônicas não autorizadas, direcionadas a 25 contas bancárias de terceiros. Os criminosos teriam planejado o ataque para ocorrer no final de semana, quando o acúmulo de fundos era maior e as movimentações bancárias eram reduzidas.
De acordo com as informações da polícia, um dos suspeitos realizou uma transação de teste no valor de R$120 mil antes do ataque principal. Segundo a investigação, os suspeitos tinham amplo conhecimento técnico tanto em tecnologia da informação quanto no sistema operacional da empresa. O crime foi descoberto no dia 12 de agosto deste ano em Trindade por um funcionário. A Polícia Civil também apura o possível envolvimento de pessoas de dentro da empresa no esquema. Durante a operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que podem ajudar a identificar outros integrantes da organização. 7h16 e governador encerra a palestra com o encontro de prefeitos em Brasília. Vamos saber o que falou o governador nessa reunião, nessa matéria de Isabela Mendes. Durante a palestra de encerramento, Ronaldo Caiado falou sobre a gestão pública e os desafios que os próximos prefeitos enfrentarão ao longo do mandato. O que se precisa no Brasil é exatamente homens que tenham comando da boa política, pessoas que tenham independência moral e intelectual para governar, para combater a criminalidade que avança cada vez mais no país, para levar o patamar de educação, de saúde, dos programas nossos de emancipar as pessoas para que elas tenham a sua renda própria. Ao longo dos 2 dias de evento, os prefeitos eleitos e reeleitos se reuniram para palestras e bate-papos. O intuito é construir uma relação de cooperação e ensinamentos que auxiliem tanto na gestão das cidades quanto no processo de transição. Para que os prefeitos possam ter um trabalho de planejamento estratégico, possam claramente definir quais são as metas da sua gestão, quais são as iniciativas, portanto, que ações eles vão ter que fazer para cumprir aquelas metas e em que tempo eles vão fazer isso. Para o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, a ocasião também foi uma ótima oportunidade de obter aprendizados e troca de experiências. Nesses 2 dias nós tivemos aí algumas aulas de gestão importantes, passado por prefeitos experientes, o próprio prefeito de Salvador, mas tivemos também o Mauro, que foi secretário de Fazenda de um monte de estados, está também em Salvador, que trouxe colaborações importantíssimas. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h18. Contratação de impacto acertada pelo Cruzeiro para o ano que vem. Gabriel Barbosa terá na Toca da Raposa a valorização financeira que não conseguiu nas negociações de renovação com o Flamengo. O atacante, que assinará por 4 anos, chega à Toca da Raposa com o dobro dos vencimentos em relação ao antigo clube e estará entre os principais salários do futebol brasileiro. Em reta final de vínculo com o Flamengo, onde assinou o contrato definitivo em 2020, Gabigol recebia um salário mensal em torno de R$1.450.000. No Cruzeiro, os vencimentos serão próximos de 3 milhões a partir de janeiro do ano que vem. Mas dentro do valor estão diluídos ganhos que vão além do salário em carteira. Além de direitos de imagem, ele também receberá mensalmente luvas que correspondem à aquisição dos direitos econômicos que passariam a ser de posse do jogador em função de ficar livre após o fim do contrato com o Flamengo. Nesse cenário, Gabriel superará Matheus Pereira e assumirá o topo do ranking de salários do Cruzeiro, ao menos em relação aos jogadores que estão hoje no elenco. No caso do camisa 10, a diretoria do Cruzeiro investiu mais de 30 milhões para comprar os direitos econômicos junto ao Al Hilal. E com 2 gols de Alisson, Vila Nova bateu a Ponte Preta por 2-1 de virada na noite desta segunda-feira pela 36ª rodada da Série B. A Macaca abriu o placar com Elvis de pênalti, mas o atacante colorado roubou a cena para garantir o triunfo do Tigre no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O Vila vai a 55 pontos, mas permanece na 8ª posição. O acesso é possível, mas muito improvável. Já a Ponte estaciona nos 38 pontos e segue em 17º lugar dentro do Z4. Os 2 clubes voltam a campo no sábado. O Tigre enfrenta o Ituano às 21 horas novamente no Oba. A Macaca enfrenta o Sport às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado global de bioinsumos agrícolas deve alcançar cerca de 45 bilhões de dólares até 2032, se manter a taxa de crescimento anual entre 13% e 14%. Nesse ritmo, em 8 anos, o mercado global dos insumos biológicos tende a triplicar
É o que projeta o estudo realizado pela CropLife do Brasil, associação que representa a indústria de defensivos químicos, bioinsumos, biotecnologia em mudas e sementes, e pelo Observatório de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Em 2023, o valor do mercado global de bioinsumos somou entre 13 e 15 bilhões de dólares, incluindo os segmentos de controle biológico, inoculantes, bioestimulantes e solubilizadores. O setor de controle biológico é o destaque no segmento, respondendo por 57% do mercado atual. A CropLife avalia que o crescimento do mercado de bioinsumos nos últimos 10 anos se deve, sobretudo, ao avanço acelerado do mercado nos últimos 4 anos e à adoção por parte de produtores rurais como ferramenta para o manejo integrado de pragas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21. E o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal afirmou nesta segunda-feira que a lei das bets, cuja constitucionalidade é discutida em ação que tramita na corte, precisa de ajustes imediatos. Relator do caso, o magistrado declarou que debaterá o tema com outros poderes para avaliar a necessidade de uma decisão liminar que tem impacto imediato. A previsão foi dada por Fux durante conversa com jornalistas após o encerramento da primeira etapa de audiência pública que trata do impacto das bets no Brasil. Embora a possibilidade de uma liminar seja levantada pelo ministro, o julgamento de mérito da ação só ocorrerá no primeiro semestre do ano que vem, quando será tratada a validade da lei que regulamenta o setor. O ministro dividiu a discussão sobre impactos das apostas online no Brasil em 8 eixos temáticos. Entre eles estão a preocupação com a saúde mental dos brasileiros, as consequências sociais das bets e a tributação do setor de apostas. As bets foram discutidas na corte nesta segunda-feira, com seguimento hoje na sede do STF em Brasília. Entre os diversos pontos questionados da lei, Fux selecionou para a discussão a audiência 8 pontos principais, como dissemos. 7h23, o governo federal e empresas brasileiras se unem contra a corrupção. Vamos saber dessa boa ação e quais os resultados previstos nessa matéria de Valquíria Rios. Empresas brasileiras e o governo federal estão juntos contra a corrupção por meio do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Lançado pela Controladoria Geral da União, a CGU, o programa já conta com a adesão de mais de 200 empresas em pouco mais de 4 meses. O secretário de Integridade Privada, Marcelo Pontes, cuja secretaria é responsável pelo Pacto Brasil, avalia os benefícios do programa para a sociedade. A construção de uma sociedade mais ética e íntegra é um dever de todos. Queremos agentes públicos íntegros, cidadãos íntegros e também empresas íntegras. O Pacto é uma iniciativa que convoca as empresas a reconhecerem um papel fundamental que exercem na sociedade e, com isso, a necessidade delas adotarem as melhores práticas internas de integridade. Empresas mais íntegras diminuem o risco de fraudes, corrupção e crises financeiras, criando um ambiente de negócio mais confiável e menos propenso a problemas que possam afetar outras empresas e a sociedade em geral. Pontes destaca também o ganho das empresas que aderem ao Pacto Brasil. Ao fazer a adesão, que é eletrônica, a empresa fica autorizada a utilizar a marca do Pacto em todas as suas ações de comunicação. Para além disso, a empresa passa a ter acesso a uma plataforma eletrônica de autoavaliação. Por meio dessa plataforma, a empresa consegue acessar a metodologia que a CGU utiliza para avaliar os programas de integridade de empresas. A autoavaliação tem como único objetivo servir de instrumento para a própria empresa identificar o que precisa melhorar. E essa autoavaliação não será utilizada de forma alguma para prejudicar a empresa. Queremos, aqui na CGU, que as empresas que fazem parte do pacto agreguem valor à sua imagem. Comprometidas com respeito a normas legais, éticas, ambientais e humanas, as empresas participantes do Pacto Brasil recebem um selo identificador. O presidente da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí, Álvaro Melo, diz que a iniciativa traz oportunidade de crescimento e revolução. Temos um programa de compliance e integridade e o pacto poderia surgir como uma chancela e também uma forma de avaliar novas sugestões, avaliar gaps, encontrar oportunidades de crescimento e revolução nessa área. Temos plena convicção que o Pacto Brasil ele vai tornar o nosso ambiente empresarial mais íntegro e transparente. Carregar o selo do Pacto Brasil pela Integridade é carregar conosco um fomento da CGU baseado nos princípios de ética e integridade. Isso para a gente ratifica, demonstra e torna público o nosso interesse em evoluir como instituição
e também contribuir para uma sociedade mais íntegra e justa. Todas as empresas com sede, filial ou representação no território brasileiro, além de entidades privadas, podem aderir ao Pacto Brasil. Basta acessar o site samp.cgu.gov.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rios. 7h26. Agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, o governo zera imposto de importação para remédios usados no tratamento do câncer. BNDES registra lucro de 19 bilhões no mês até setembro. E claro, também espaço para as nossas notícias locais e a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já, logo após o intervalo, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h36, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale, edição desta terça-feira. Olha, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior decidiu nesta segunda-feira zerar o imposto de importação para medicamentos usados no tratamento do câncer de próstata e outros tipos de câncer. A Camex também reduziu a zero o imposto para outros produtos cujas tarifas variavam de 3,6% a 18%, sendo eles insumos usados na produção de luvas médicas, insumos usados nas pás eólicas, insumos para pneus, defensivos agrícolas, lentes de contato e hidrogel, filmes utilizados em radiografias. O comitê também aprovou o aumento da tarifa para insumos de vidro para fins industriais e células fotovoltaicas usadas na produção de painéis solares. O aumento foi implementado para o fortalecimento da produção local e geração de empregos no Brasil, segundo nota da própria Camex. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, registrou um lucro líquido total de 19 bilhões de reais entre janeiro e setembro deste ano, o que representa um crescimento de 31,4% em comparação aos 14,4 bilhões apurados no mesmo período do ano passado. A carteira de crédito do banco alcançou nos primeiros 9 meses de 2024 550,3 bilhões, a maior desde dezembro de 2017. Os resultados foram apresentados pelo banco nesta segunda-feira em coletiva à imprensa. O BNDES é o principal instrumento do governo federal para financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira. 7h38, população negra tem dificuldade de acesso ao trabalho formal. Essa triste constatação vamos conferir nessa matéria de Diego Brião. A população negra no Brasil ainda enfrenta consequências importantes do racismo estrutural para acessar o mercado formal de trabalho. A deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Reginete Bispo, destacou esta situação na última sexta-feira em evento realizado na Feira do Livro da cidade de Porto Alegre. É a mão de obra negra que tem uma dificuldade enorme em se inserir no mundo formal do trabalho. Também a gente pensar alternativas, no mundo empresarial, do investimento e criar uma consciência do investimento na economia. Porque qual é o grande problema do racismo estrutural? O racismo estrutural, ele define as relações de poder, Quando define as relações de poder, ele diz e cria condições para que negros não sejam empresários, Que negros ocupem os espaços e os cargos mais subalternizados, Porque hoje podemos dizer que existe uma pauta, uma agenda negra, que saímos da invisibilidade. Em 2023, a deputada federal Reginete Bispo foi a relatora do projeto de lei que oficializou o feriado nacional em 20 de novembro como o Dia de Zumbi e da Consciência Negra. Neste ano, pela primeira vez, a data passa a integrar o calendário oficial. A parlamentar gaúcha destaca ainda a necessidade de equidade salarial por gênero e raça. A gente também precisa enfrentar e superar essa desigualdade econômica absurda que tem no nosso país e que, através disso, da desigualdade econômica, subalterniza as pessoas negras, Ainda se utilizando muito da mão de obra escrava no nosso país, Ainda, uma mulher negra que exerce a mesma função que um homem branco, com a mesma escolaridade, muitas
às vezes uma escolaridade melhor, ela vai ganhar em torno de 40%, 50% que esse mesmo homem branco ganha, né? Então a gente tem que superar isso. Não podemos mais só denunciar, temos que criar condições para superar isso. A deputada Reginete Bispo participou da mesa de debate intitulada Os Desafios e as Potencialidades da Mulher Negra na busca pela equidade na sociedade dentro do chamado Ciclo Preto Sou, que integra a programação da Feira do Livro da capital gaúcha neste ano. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h40. E um homem que dirigia uma caminhonete roubada em Minas Gerais morreu nesta segunda-feira após, segundo a Polícia Militar, trocar tiros com integrantes de uma unidade especializada da corporação aqui em Goiás. Além de recuperarem um veículo modelo Toyota Hilux, os PMs apreenderam uma pistola calibre 9mm com o suspeito. A abordagem ao veículo roubado aconteceu na J020, perto de Bela Vista de Goiás. Segundo a ocorrência registrada pelo Comando de Operações de Divisas, o COD, assim que viu o bloqueio na rodovia, o motorista da caminhonete parou repentinamente, desceu e correu a pé, entrando em uma mata e atirou contra os policiais que revidaram. Baleado no revide, ele morreu antes mesmo da chegada do socorro médico. A SW4, conduzida por ele, segundo os PMs, havia sido roubada recentemente em Belo Horizonte e já estava com placas adulteradas. E a UEG, a Universidade Estadual de Goiás, publicou na última sexta-feira um edital do concurso público com 36 vagas, inclusive cadastro de reserva no cargo de docente do ensino superior na área de direito. Conforme a UEG, os salários podem chegar até R$ 5.175 para uma carga de 40 horas semanais. Interessados devem se inscrever de 13 de dezembro até 13 de janeiro pelo endereço www.nucleodeseleção.eg.br. As inscrições têm valor de R$ 250, mas é possível solicitar a isenção de 22 a 28 de novembro. Ao todo, serão 5 etapas, sendo elas prova objetiva, prova dissertativa, prova didática, avaliação de títulos e produção científica, além de uma avaliação multiprofissional. 7h42, Goiás bate recorde de geração de empregos. A boa notícia quem nos traz é Simval Lopes. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que Goiás registrou um maior número de empregos formais de sua série histórica, atingindo a marca de 1.603.179 postos de trabalho. Em setembro, foram criadas 5.516 vagas. O setor de serviços se destacou, seguido do comércio e construção civil. Já o setor agropecuário apresentou uma retração no mês, embora o seu desempenho no acumulado do ano permaneça positivo. No acumulado de 2024, entre janeiro e setembro, Goiás registrou 78.991 novos empregos formais, evidenciando um ritmo de geração de vagas significativamente superior ao de 2023, quando foram criadas 48.915 vagas. Na região centro-oeste, Goiás segue na liderança na quantidade de empregos formais gerados, ultrapassando a média regional de 4,65%. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias.